Agora é que eu... Você começa, Joacine. Ordem alfabética, como é que vocês preferem? Ok, posso começar. Ordem alfabética, não. Que remédio, né? Ok. Então, antes de mais nada, é uma honra enorme estar hoje aqui com a Polo, com a Mariana, com a Maria, não é? Com a Gabriela e com um dos organizadores da educação antirracista em Portugal, Danilo Cardoso, que tem andado durante estes últimos anos incansavelmente e com poucos recursos, não é? Digamos assim, a revolucionar o ensino antirracista. Ahm, Onde é que nós estamos? Eu acho que nós estamos neste exato momento onde não deveríamos estar. Eu acho que numa altura igual a esta, a ação antirracista, o movimento antirracista, e eu honestamente eu não sei se efetivamente existe um movimento antirracista em Portugal, não é da maneira, não é que há em outras áreas, não é? Mas nós aqui nos organizamos associativamente, não é? E eu acho que nestes últimos anos, houve oportunidades únicas de afirmarmos o movimento, não é? Mas neste exato momento, nós estamos a olhar para um retrocesso, na minha ótica, absoluto, de todos estes avanços, não é? Houve a eleição de indivíduos racializados para o Parlamento, houve a nomeação de uma ministra racializada, portanto, por ali fora, e isto eu acho que foi uma oportunidade ah, única, não é? De nós aumentarmos a influência do movimento, de nós aumentarmos as nossas reivindicações de igualdade, por aí fora, mas eu acho que houve uma reação tão visceral da sociedade, não é? De que isto deu origem à desracialização da política. Portanto, hoje em dia, e isto não deixa de ser algo absolutamente irónico, os únicos indivíduos racializados que estão eleitos no Parlamento são indivíduos da extrema direita. A esquerda deixou de ter representação das minorias étnico-raciais, não é? Se nós olharmos com objetividade, nós também observamos que houve a substituição nestes últimos anos, nestes últimos 2 anos, para ali, do movimento antirracista por movimentos relacionados, ahm, com uma ótica mais da luta de classes, é, que era exatamente um dos objetivos mais antigos da esquerda nacional, que entrou na onda de que a luta antirracista era uma luta identitária.
não Uhum. é? E que a verdadeira luta à esquerda tinha que ser a luta de classes, não é? Mas que, obviamente, que é uma luta absolutamente útil, absolutamente necessária, não é? Mas mesmo a luta de classes não se pode desligar, não é? Das questões étnico-raciais, não é? Não se pode desligar da desigualdade de género, não se pode desligar da luta LGBT, etc, etc. Portanto, eu acho que há um desligamento da esquerda nacional com medo dos eleitores, não é? E há, um, há uma ótica hoje muito mais reacionária, muito mais conservadora, e é essa ótica é que impede com que a esquerda tenha capacidade de lutar contra a extrema-direita e as suas ideologias, não é? Portanto, eu antes, há uns anos, eu me identificava como historiadora e ativista. Eu hoje em dia não sei se identificar-me com o ativismo hoje ainda é algo que me faça assim um sentido alto, exatamente porque nós entramos no ativismo conservador, no ativismo que não é esse que nós tínhamos iniciado antes. É, no que diz respeito à década dos afrodescendentes, eu falo isso há anos, não é? A partir da altura em que as Nações Unidas não dedicaram uma orçamentação para isto, não é? Era óbvio que iria ser uma década carregada de objetivos, de boas intenções, de uma manifestaçãozinha aqui e ali, mas onde não há investimento económico, financeiro, é porque não está a haver investimento. Não é? E nós andamos aqui anos e anos e anos em que não houve nenhum incentivo para nenhuma das organizações, não é? Em que o Estado dava a ideia que esteve mais ou menos alienado, é, e eu acho que é uma década que não teve, pelo menos aqui, um impacto significativo. Mas foi uma década que coincidiu com, com o rejuvenescimento dos movimentos. É. Mas esse rejuvenescimento, essa oxigenação, não correspondeu ao investimento, não é? Portanto, acho que não houve aqui assim nenhuma iniciativa de impacto nacional. Houve algumas ações ali e não sei quantos mais, mas não houve isto, não é? E outro elemento é que nunca se falou disto na televisão,
Pois são, não é? E o que hoje em dia não é falado mediaticamente é mais ou menos como se não existisse, né? É. Portanto, quanto a isto, não houve investimento, não é? E isso eu acho que também não foi uma ação inocente, não é? Acho que a ótica das Nações Unidas e dos organismos internacionais e por aí fora era mais numa ótica simbólica, que é onde normalmente tem todas as óticas relacionadas com o empoderamento das minorias, não é? Não existe um real objetivo na Europa de empoderamento das minorias étnicas. E é isso. Obrigado, Jacine. Fique à vontade. Não sei se falou eu. Sim. Sim, pode iniciar. Sim, o que eu vou dizer, não, acho que sou uma pessoa relativa. Primeiro, boa noite a todos, não é? É obrigada por terem aberto também este espaço de partilha, que é muito importante. Eu acho que não posso falar de um ponto de vista muito aprofundado e evolutivo, porque eu sou relativamente recente. Ou seja, só tenho 19 anos. Portanto, na última década foi o meu crescimento como adolescente, mas acho que a partir daquilo que a Joacine falou, não quero ser muito repetitiva, mas é uma coisa que eu gosto muito de reforçar, é exatamente essa nova esquerda fofinha. E a inversão dos papéis entre a esquerda e a direita, não dizendo que as práticas são as mesmas, mas a intenção e a forma de organização. Portanto, a nível de ciência política, não sei se aqui todos têm, acho que devemos ter um mínimo de conhecimento dos diferentes tipos de partido, sobretudo em Portugal e ao longo da história, quais é que digamos que eram os preponderantes na altura da Revolução do 25 de Abril e que antecederem foram os precursores da Revolução, e depois quais é que foram ganhando forma e perdendo a força ideológica. Portanto, temos a maior força política em Portugal de esquerda é o PS, o Partido Socialista, que foi um partido que é chamado em termos técnicos o Pigliatutti, que é o apanha-todos, o catch-all, que é para apanhar todos. Eu acho que foi um partido que se tornou, lá está, queria agradar a todos, tanto à esquerda, à direita, do mais fascista ao mais radical, queriam sempre manter o balanço porque achavam que talvez, eu diria que era por interesses lobistas, mas também para aquela ideia que achavam do que é que seria mais saudável para preservar um regime de democracia que é muito frágil e vemos agora, não é? E eu acho que isso teve essa perda ideológica desses partidos dos maiores, dessa carga ideológica de revolução e de combate, foi o que deixou mais mazelas e que agora está a afetar os partidos que se dizem que estão mais à esquerda ou mais ligados com os movimentos antirracistas e não só. Portanto, eu acho que o que vemos a acontecer é temos uma estrutura de direita, de extrema-direita, muito bem organizada, muito bem e sem medo do combate. Eles não podem ser, têm medo, não têm medo. Usam a insegurança como uma forma de manipulação, mas a direita já não tem medo do combate. Tiveram medo, os fascistas já tiveram medo, agora voltaram a não ter medo. E. Mãe, acho que é a minha perdão. Os meus cães, desculpem. Salsinha! Peço desculpa, são elas que estão ali na rua.
Mãe, posso continuar? Pronto, que é para não perder, para não perder essa linha de pensamento. Portanto, existe existiu esse desligamento entre a esquerda e o combate à ameaça ao fascismo. Portanto, acho que a esquerda ganhou um pouco desse medo exatamente porque ganhou essa tendência de apelar a todos. E essa desracialização das atividades políticas foi uma dessas ferramentas, ou seja, ter uma pessoa a falar sobre questões antirracistas é incómodo, mesmo para a esquerda. Ou aquela ideia de, mas também não vamos criticar demasiado a esquerda, senão estamos a tirar um tiro uns aos outros. Ou seja, é aquela coisa muito pidesca, ainda muito Estado Novo em Temerária. Portugal, que é o regime que está, no muito eu chamo muito pidesco, que é a questão da denúncia. Ou seja, o português passam 51 anos da dita Revolução dos Escravos, mas discussão ainda é sinónimo de conflito. Portanto, e eu acho e esse pensamento salazarista e do Estado Novo ainda permeia muito Os meios de esquerda. os meios de esquerda. Por mais progressistas que se possam dizer, ainda se tem medo. E quais são os argumentos geralmente utilizados? Sim, mas não podemos esquecer a luta de classes. Mas não é uma questão racial, é uma questão também é uma questão meramente económica. Ou seja, vai sempre a economia, como se a economia, o capitalismo não tivesse sido uma forma de oprimir as pessoas racializadas. Portanto, arranja-se sempre aqui ou formas de associações ou desassociações dos determinados movimentos que levam a esse apagamento de determinadas narrativas. Eu acho que ainda é importante, ou seja, nunca se pode desligar, por exemplo, a questão das pessoas trans do feminismo, mas, no entanto, temos que reconhecer que as pessoas trans são pessoas trans. Da mesma forma que não podemos desligar as mulheres racializadas do feminismo, mas as mulheres racializadas são mulheres racializadas. Portanto, eu acho que dentro da esquerda tem-se esse medo da mobilização com o medo de se assemelhar ao outro. E agora também também puxando aqui a sardinha, como é que é? Brasa. A brasa à minha sardinha, a nível de comunicação é uma tendência que eu observo muito. Eu, como jovem e como estudante de comunicação, consumo muito a internet. Obviamente, também não é um vício, mas também gosto desse ponto analítico, observar as coisas. E muita gente está surpreendida com o crescimento do conservadorismo, nas gerações mais jovens. Mas eu, pessoalmente, já conseguia cheirar isso de longe, desde 2020, ou a partir das tendências de moda que são vigentes, que começam, que estamos a assistir a uma coisa muito perigosa, que é estamos a voltar, os padrões nunca deixaram de existir, mas estamos a voltar de uma forma muito Sutil. de uma forma muito subtil aos padrões da mulher de casa e muito pacata, e as clean girls, que só vestem o bege e que se distanciam completamente da sua expressão cultural. Muitas vezes aparecem vídeos no TikTok, associados a dizer como penteados classy para mulheres negras, para cabelo crespo. É sempre o que se aproxima da branquitude e daquilo que apaga todas as características de uma pessoa racializada. E a esquerda, no momento, compra muito esse discurso, porque acho que se recusa a analisar as técnicas utilizadas pelo outro lado, porque acha que estará a ser igual, mas analisar não quer dizer mimicar, não é? Por nós reconhecermos as técnicas de propaganda de um Chega, não quer dizer que as tenhamos de copiar para conseguirmos chegar a mais pessoas. Agora, como é que combatemos isso? Portanto, eu acho que falta muito por muito que as pessoas acham que têm a vontade do combate, tenham muito medo da discussão. Porque acham sempre que é conflito e têm medo do conflito, que no momento eu acho que é um conflito extremamente relevante, senão as coisas
vão ficar piores do que pior que isto, não sei como é que é. Como é que é. Mas já está. Desde que cresci, o que eu vejo e do que eu tenho ouvido é o enfraquecimento dos movimentos da esquerda por esse medo do combate e permitem a organização do outro lado e um ego branco e salazarista que também intergeracional, porque lá está, o salazarismo é um pensamento que não permeia só o pensamento das pessoas brancas, não é? Da mesma forma que a branquitude. Uh, e existe muito falta. Lá está, existe o ego branco, que sempre foi um problema, que ainda não foi efetivamente reconhecido. Eu acho que nos movimentos antirracistas ainda não se foi reconhecido que um racista em desconstrução ainda é um racista. E estamos todos a. Lá está, eu não gosto de dizer estamos todos porque eu não escolhi e eu não sei estar sempre em processo a desaprender o meu racismo porque não fui eu que o criei, nem foram os meus antepassados que o criaram. Mas esta culpa sobre, mas todos temos pequenos pensamentos racistas. Não é bem assim que funciona. São pensamentos que foram. Há um texto, já não me recordo do nome, mas há um texto que foi de um discurso de Salazar que ele próprio diz que queria que o seu discurso perfurasse de tal forma, como um parafuso a perfurar qualquer coisa na mente das pessoas, pós-morte, Yeah. que mesmo pós-morte aquilo ia permanecer. E é o caso, funcionou bastante. Portanto, no lado da esquerda temos o ego, eu acho que o maior problema é a questão do ego da branquitude, a falta de reconhecimento do antirracismo como uma questão humanitária, não é uma questão partidária, é uma questão humanitária, é uma crise humanitária. E nos movimentos liderados talvez por pessoas racializadas, que as pessoas ainda possam ver algumas falhas ou porque é que não do ponto de vista da branquitude, mas porque é que podem não estar a ser tão eficazes, eu diria que é também um pouco por essa falta de autoestima. Ou seja, ter este reconhecimento de que nós não temos que estar sempre a ensinar um racista a ter maneiras básicas, porque eu acho que o mais básico é não ser racista, pronto. É valores básicos que, para mim, eu vejo, lá está, eu vejo as coisas de uma forma muito linear. Para mim, uma pessoa não ser racista é o mínimo dos mínimos, do exigível. Portanto, como pessoas racializadas, temos também meter-nos nesse lugar. Ou seja, não é natural e eu não tenho que estar a dar um bracinho, pronto, racistinha, vais-te curar. Não. Devia ser já estar mais consensual que não ser racista não é correto. Um, portanto, é isso. Acho que já estou aqui um pouco a divagar, mas são os pontos mais principais: o enfraquecimento da esquerda e a falta de atenção do outro lado. Falta muita atenção, falta pouca análise para depois, dentro, conseguirmos fazer melhor. É isso. Obrigado, Mariana. A juventude falando, a gente, né? Há esperança. Maria, Sim, eu acho esta importância agora focaste numa questão da leitura das gerações, daquilo que há uma frase, há um pensamento e uma forma de vivência do pensamento cigano que diz exatamente: nós teremos sempre os que vieram antes de nós e seremos sempre o futuro, o passado dos que já estão, dos jovens e dos que ainda estão por vir. Por isso é tão importante fazer essa desconstrução de que esta ideia de que os jovens desta década e que cresceram nesta década que nós nos queremos focar aqui, que não têm, pela sua tenridade, não têm direito entre aspas, ou então opiniões formadas e opiniões e análises feitas quanto aquilo que é a sua vivência e tendo em conta o espaço de onde são originários. A minha filha tem duas vantagens de vir de dois lugares incríveis da sua existência e isso é
Acho que influi muito da forma como ela tenta fazer esta partilha. Tal como o foco do nosso encontro é falarmos sobre esta década, focarmos sobre esta década, portanto, eu nunca poderia deixar de falar desta década dos ciganos em Portugal. E é importante fazer esta fixação de em Portugal, porque sendo um povo que é um povo originário, mas que vem de um processo de várias diásporas e não provém, ou seja, não vem, não é, é um povo que não vem de uma organização burocrática instituída e está dividida em tantos espaços. Portanto, convém dizer que nós somos, em que espaço é que nós somos ciganos? E nós somos ciganos em Portugal. E sendo ciganos em Portugal, todas as facilidades e condicionantes e leituras e agravantes que tem o facto, o país a que nós em que somos ciganos. E por falar nesta década, interessa-me porque foi precisamente um pouco antes, mas em que se calhar em que faço esta aproximação e esta tentativa de diálogo com agora é a tua vez. Desculpa, nós temos as nossas cadelas a querer comunicar também. E interessa-me falar que foi na altura em que eu começo a entrar então neste processo de aproximação e de tentativa de diálogo e de compreensão sobre como é que funcionam as organizações de antirracistas e os movimentos antirracistas em Portugal. E que foi uma década extremamente importante, bem porque eu entro, portanto, fazendo há 5 anos, não estes 5 anos, esta parte que já referi em off record convosco, existia aqui uma mobilidade, não digo uma mobilidade, mas uma intenção de mobilização para que os movimentos ciganos viessem aos seus lugares, ocupar os lugares que são seus e os seus espaços, e inserirem-se no espaço da visibilidade e também nos espaços e ocupar espaços de fala. E houve essa emergência, mas foi sempre muito restrita, e quando eu digo que sempre foi muito restrita e muito omitida, porque mesmo internamente o diálogo com o geral, internamente com os ciganos, nesta questão mais, eu chamo-lhe interna ao espaço cigano, também sempre foi muito omitida e muito restrita, quer pela linguagem hermética que as instituições e os movimentos imprimem para nesses posicionamentos de luta. Olá, Pandora, essa minha cadela conseguiu convencer-nos a vir para estar connosco, desculpem. Somos uma família muito alargada. Peço desculpa mesmo pela distração. E então há essa mobilização porque, e mexia, como a Mariana disse, esta se não necessidade, vista como uma necessidade que imperava pelo sentido de que estavam a chegar as novas imigrações e principalmente, e aqui faço este apontamento, aos migrantes do Brasil que traziam esta perspectiva de luta, de movimentos, de luta social, da luta do coletivo e vindas dos espaços mais informais, e que trouxe aqui este hub. Meu Deus, eu não sou muito boa em termos ingleses, mas vou fingir que sou moderna. Este up a Portugal e para o despertar quer das instituições e quer dos partidos de esquerda, que percebiam aqui que havia aqui pessoas a trazerem uma nova linguagem, que são os movimentos sociais e os movimentos ok, os movimentos sociais vindo mais não digo do espontâneo, porque um movimento nunca parte do espontâneo. Isso seria resumir lutas seculares como todas aquelas que nós aqui presentes conhecemos, seria reduzi-las a um espontâneo. Não é um espontâneo, é uma resistência a agressões vindas do exterior, por exemplo, falando dos descobrimentos, das invasões, e voltando aqui aos nossos corpos de mulheres ciganas, que foram massa para essa engrenagem das ocupações, das invasões, do que chamam de descobrimentos em Portugal e das colonizações,
quando os nossos corpos de mulheres ciganas foram levados, por exemplo, para a África, para o Brasil, enquanto num processo de escravatura sexual. Fomos levadas para povoar determinados locais que os portugueses invadiram durante o que chamam de descobrimentos. Então, depois desses 5 anos, são estes 5 anos, é esta parte em que já há aqui uma aproximação, mas sempre muito, muito mediada por movimentos que não vêm, portanto, do interno, do espaço interno, são movimentos externos e partidários que se fazem aproximação aos ciganos para palpar esse terreno, mas depois em 5 anos é esta parte, já se começa aqui já a fazer eu vou-te chamar mesmo um micro-alargamento e uma aproximação e uma, entre aspas, permissão de novos corpos de movimento, que são os corpos das mulheres ciganas chegadas ao movimento, à visibilidade das redes sociais, à visibilidade dos mídia, e então esse quadro começa-se também já a trazer aqui um novo desenho ao que é este processo da observação que estamos a fazer nesta década. E há 5 anos, esta parte, começam então as vozes ciganas, a partir das suas vozes que as têm, portanto, não é sobre, não as adquirimos pelo compromisso dos movimentos antirracistas, efetivamente a nossa existência comprova a nossa resistência enquanto povo em Portugal. Começa-se a desenhar então aqui esta possibilidade de confronto público, quer com os movimentos antirracistas, quer com os partidos, e este processo de perguntar então onde é que estão as vossas ações enquanto esquerdas e movimentos antirracistas com a nossa causa, tendo em conta que há sempre uma aproximação, mas que tem que ser sempre uma aproximação onde os ciganos estão constantemente sujeitos a um processo de edição. Temos que nos editar, passar pelo crivo da branquitude e dos movimentos que continuam a ser em Portugal tendencialmente e maioritariamente a partir eu costumo chamar de descendentes de Che Guevara, dos descendentes diretos de Che Guevara. Eu estou a ser muito irónica e peço perdão por esta ironia, mas são estes adeptos de, vejam, quando eu sou um branco cool, estão a ver, sei mais uma palavra em inglês, então eu sou um cool e estou aqui a salvar e a dar este up aos movimentos ciganos, não é? Aquele famoso efeito do white savior, não é? Ele vem para nos salvar, mas para nos manter sempre sobre um processo mas sempre sujeitamos a um processo de edição para estarmos dentro dos critérios que os permitem manter sempre a dominação mesmo sobre a nossa causa. Toda a gente quer ser ouvida com a nossa causa e não dar ouvidos à nossa causa e, sobretudo, àqueles que sofrem os impactos diretos do anticiganismo, porque há o antirracismo. O anticiganismo em Portugal tem aqui contextos muito específicos, porque se empregam de forma diferente. Quando se fala em processos de colonização, nunca se fala, por exemplo, nunca se formula a questão a partir. E os corpos ciganos nos processos de colonização, onde é que estavam? Não é? O que é que aconteceu com estes corpos? E houve corpos que foram totalmente desmembrados, e quando eu digo desmembrados, portanto, desmembrando famílias de forma a que a responsabilidade afetiva nos impedisse de nos reforçarmos nesta nossa resistência cigana. Onde é que estavam os corpos nos processos das colonizações? Estavam muitos deles a serem desterrados, a serem mutilados afetivamente e mesmo mutilados e também mutilados fisicamente. Mulheres ciganas a serem usadas, diz ao mesmo que estou em processos de vários desses contextos, e quando se fala em colonizações, não se fala na colonização, que não é uma colonização territorial, mas é uma colonização cultural sobre as vidas e o povo cigano de Portugal.
Ok. Fala-se de todas as colonizações territoriais porque conseguiram tirar um território, porque conseguiram tirar ouro, porque conseguiram fazer todo o extrativismo que só se torna visível pelos, eu vou dizer, pela condicionante física do que é territorial, do que é espaço físico, e mete-se sempre de parte o que é o extrativismo cultural, o extrativismo da própria natureza e da própria que é a subsistência de todos. Então, em Portugal há uma colonização cultural em relação ao povo cigano. E é uma colonização que trouxe estragos e que trouxe não só as perseguições vindas seculares, mas como fazendo esta aproximação do impacto mais direto desde os 50 anos do 25 de Abril e esta década, que são impactos terríveis, porque nos formulam metas para nós cumprirmos. É tipo, ok, nós damos as metas sem vos dar a pista, e como se nos mantivessem sempre assim nesse processo de necessidade de uma mediação externa, como um paternalismo. E essa colonização que não está prevista como, não está mínima, ou seja, nem sequer está mencionada como colonização cultural, não está sequer prevista aqui um recurso, para, criação de recursos para que nos sejam feitas não é as tratações, as reparações, reparações com aquilo que nos foi tirado. E foram-nos tiradas vidas, métodos de vida, métodos culturais, porque exatamente temos numa essência anticapitalista daquilo que é a nossa formação enquanto povo, que é um povo europeu. Somos povo originário da Índia, mas como povo cigano e com todo este contorno com que chegamos aqui a esta atualidade, efetivamente fizemos-nos ciganos na Europa e fizeram-nos ciganos na Europa. Portanto, eu digo que somos um novo povo da Europa, tendo em conta a altura em que cá chegamos. Chegando a falando de toda essa reparação que não está sequer mencionada, nem sequer é equacionada, chegamos aqui a esta década e estes últimos 5 anos, em que temos a entrada de uma extrema-direita que sobe e que elege deputados assentes na discriminação, na perseguição moral, social, económica e etc., sobre as comunidades ciganas em Portugal. E a intenção de não reparação chega a tal ponto em que há uma Europa que obriga Portugal a ter aqui a criar uma estratégia para as comunidades ciganas em Portugal, que tem sucessivamente atrasos, eu não deveria dizer, eu vou fingir que não digo, mas boicotes diretos ao desenvolvimento das estratégias. Ainda ontem, recentemente, tivemos um companheiro e outros companheiros que estiveram na Assembleia da República e o próprio governo atual, vou chamar atual, aquele que se autodestituiu a brincar, ou a minha culpa com os outros, com as esquerdas, negou o avanço das estratégias para as comunidades ciganas em Portugal. Negou simplesmente, disse, não vai haver avanço para as estratégias. Estratégias essas que iriam minorizar todos estes processos, e que são longos, e eu levaria aqui quase todo o tempo do tempo de fala para falar sobre isso. Portanto, lá está, somos sempre remetidos para os espaços da simbologia. Tanto que muito recentemente e em secreto foi desenhado, quase que em secreto, pelo menos em secreto, porque depois a estratégia da omissão, os mecanismos que nos são omitidos para que todos que sejamos participantes ativos enquanto movimentos sociais ai meu Deus, como é que é a palavra? Eu estou mesmo a esquecer-me da palavra, e não formais, impedem-nos de ter acesso ok, o que é que está a acontecer? Então estava-se a desenhar uma comissão para festejar, eu adoro a palavra festejar, porque festejar é mesmo
resistência, festejar a nossa vida, a nossa alegria. A nossa alegria é um processo de resistência para a atualidade do que o nosso país, no estado político, para que o nosso Estado português e o nosso governo nos remete. Uma comissão em que se promovia e se iria promover e festejar a chegada dos 500 anos das pessoas ciganas à Península Ibérica, em Portugal, em que foi uma coisa quase tão formada num processo de omissão e tão levada a espaços tão restritos e a um número tão restrito de pessoas ciganas que só são também muitas vezes evocadas pelo facto de fazerem parte de associações, portanto, retirando todos os movimentos informais, como os ativistas, tendencialmente pessoas que estão ou que têm uma aproximação mais profunda ou mais próxima à esquerda, são retiradas nesses processos de evolução porque levantam as questões pertinentes que, como todas aquelas que muitos vão levantando esta parte. Sobretudo estas omissões que depois têm um processo, uma transmissão e uma continuidade internamente, não é? Porque já é um terreno que é tão minado, que é tão pouco conseguido, e quando é tão colocado em processos restritos, a reprodução da metodologia do que vem do governo e do externo aplica-se no interno, criando aqui muita dificuldade de comunicação, por exemplo, com as novas gerações, que têm uma linguagem e uma aproximação e uma capacidade de gerenciar e de organização de pensamento que, por exemplo, as mulheres da minha geração não têm. Eu tenho 30, 20 e 32 anos, devo já informar-vos, mas as mulheres da minha geração têm ainda, até 1992, tínhamos um Portugal quase que mais de 70%, ou 60%, 50% do analfabetismo literário e académico enorme. Portanto, tendo em conta que nós ciganos somos constantemente, mesmo que existimos, vamos aqui dar-vos aqui um exemplo, existem 350 mulheres ciganas advogadas, mas os mídia, os partidos, os movimentos ciganos vão sempre buscar aqueles que eles dizem, vejam, a primeira mulher cigana advogada, fazendo um apagamento completo de todo o nosso percurso, seja ele de 50, de secular, 50 anos, desta década. E isso é uma constante. É mesmo a fórmula. Nós ciganos estamos sujeitos a uma colonização invisível, que depois, entre nós, depois vamos reproduzindo internamente os nossos próprios capatazes. Não é capatazes? É mais ou menos isso. Que vão depois fazendo também essa reprodução interna de coisas. E voltando isto para dizer que a simbologia, então, era criada uma comissão e essa comissão estava completamente sujeita porque há sempre aquela coisa, aquele lugar de, mas não há ciganos profissionais, então nós temos que ser nós a dirigir-vos. Então nós somos tão bons que vamos criar uma comissão para festejar e para promover a vossa cultura dirigida por nós brancos. E ficamos todos muito felizes, não é? Ficamos todos aqui a aplaudir, vamos todos ver a Carmen, com o seu corpete vermelho e as suas grandes mamas expostas a público. Maravilhoso. Ou então vamos ver a típica redução cultural que, vejam, que bonito, todos os ciganos sabem dançar, todos os ciganos apenas sabem dançar. Retiramos retiramos até o acesso e a leitura interna, que é urgente, a leitura sobre a nossa própria pluralidade e potencializarmos-nos dentro de toda essa pluralidade e potenciá-la para fazer aqui o que eu digo, quanto mais distribuímos, mais agregamos, porque agregamos uma força interna que nos permite dizer, não, desculpem, existimos, nós estamos aqui e podemos ser nós e não ser sempre convocados, independentemente de todo o empenho académico que haja, e há ações, e há programas de Estado que se promovem o apoio à academia a jovens ciganos,
mas que depois, agora já me perdi, agora fui eu que me perdi, perdi-me no raciocínio. E pronto, e acho que haveria muitas coisas mais a acrescentar, mas deixa-me só dizer que há sempre esta intenção de dizer que nós, quando convocados, mesmo que sendo profissionais ou tendo experiência nesta diversidade da necessidade da profissionalização ou da capacidade de gerir movimentos, quando nos convocam, convocam-nos para fazer exatamente nunca para fazer o trabalho para que nos foi proposto e para que estudámos e para que fizemos todo um processo de empenho para cumprir a meta de nos formarmos academicamente, convocam-nos sempre para fazermos ciganos, não é? Ok, tu podes ser arquiteta, mas quando convocado para o nosso movimento, só podes ser monotemático e só vais falar daquilo que te é permitido e daquilo que o nosso imaginário tem sobre o que sobre aquilo que tu deves e até onde é que tu deves falar. Portanto, esse é o quadro que se apresenta em Portugal. E apresenta-se em Portugal aquilo desde esta década. Há aqui um up com a chegada dos movimentos mais informais e com uma leitura sobre é possível fazer também a partir do informal, mas depois acaba nos 5 anos a seguir, quando já há aqui uma aproximação de pessoas ciganas e de alguns movimentos às questões ciganas, volta-se a cair nesta questão: vocês não são capazes, é melhor não falarmos em ciganos, isto falando, por exemplo, em movimentos e em partidos, é melhor não falarmos neles, porque eles evocam tudo aquilo que é negativo, somos sempre colocados, ok, para depois, ok, vocês são muito importantes, mas para depois. E depois, em momentos chaves, eu só num dia, o governo caiu ontem, eu já fui abordada, e eu não vou mencionar os partidos, mas já fui abordada por 3 partidos, e imaginem para quê, com certeza que não é para um cargo elegível, e não é sequer, com certeza nem sequer para a auscultação, e nem com certeza para a audição, porque a minha intenção era que dessem ouvidos. Mas já estamos neste processo que eu temo que se vai arrastar para as gerações futuras. Ai, já falei tanto. Não sei se querem, depois se fazemos perguntas uns aos outros, não sei Eu acho, Danilo. a gente pode escutar o Apolo, aí a gente fecha. Obrigado, Maria. Sim, obrigado por essa fala, super importante, porque isso também mostra onde nós estamos, né? É engraçado que há esse filme, né? Ainda estamos aqui, nós ainda estamos aqui, dentro da colônia, dentro da barriga da besta, no ponto de início, ainda no diagnóstico, ainda dependentes de um lugarzinho. Desculpa, Paulo, interromper-te. Por exemplo, eu desde que nasci vejo nós, em relação às mulheres ciganas, estamos num processo de deslumbramento. Ou seja, passamos, eu digo sempre, passo a vida a ser pedagoga sem salário, e já estou um bocadinho farta nisso. Ainda sempre pedem-nos sempre a disponibilidade, como se nós tivéssemos ainda, além da disponibilidade, o dever de estar constantemente a instruir e a desfazer e atender a este deslumbramento sobre os ciganos. Nós não estamos aqui, nós somos daqui. Acho que é muito importante este Portugal e estes movimentos e os partidos de esquerda fazerem este acordar. Nós não estamos por aqui, nós somos daqui. E, portanto, esse processo de deslumbramento já é secular, já cansa, não é? Tipo, já não dá para. A mim não me entusiasma um deslumbramento, ficamos sempre naquele processo de homo sacer, somos aquele que é permitido matar sem guilhotina e matar sem que haja culpa ou julgamento sobre estes corpos ciganos, ou então, neste processo de deslumbramento, vejam quão exóticos e belos eles são. Eu sei que sou bela, mas, por favor. É isso. Não, mas sim, eu acho que dá para pegar muita coisa, né, sobre esse diagnóstico que estamos sempre a fazer. E acho que estamos agora a celebrar os 100 anos do nascimento de Fanon, e ele dizia que não importa só fazer o diagnóstico da realidade, é preciso transformá-lo.
E acho que a grande pergunta que nós podemos fazer é que tipo de transformações nós temos feito. Ahm, Acho que ainda há muito desconhecimento, né? Há muito desconhecimento, estou a falar agora de uma forma interna, né? Entre as comunidades ciganas e as comunidades negras. Há um sonho que eu sempre tive quando a Afrolis estava mais ativa, que é criar-se um espaço onde mulheres negras e ciganas, até falei com Maria Gil sobre isso, criassem uma espécie de movimento de poesia, de luta e libertação, né? E libertação entre mulheres, né? Como é que a partir da poesia as mulheres negras e ciganas pudessem falar. Ainda nós não conseguimos fazer isso. Eu conheço muitas poucas pessoas ciganas, muitas poucas organizações ciganas, e conhece sempre as mesmas pessoas, né? E isso mostra, de certa forma, que nós não estamos a ampliar o nosso movimento. Parece que estamos cada vez mais restritos e também vejo muita atomização. Nós temos desperdiçado muitas das coisas que nós conseguimos, né? Ou parece que não conseguimos consumar as coisas, né? Há aquele grande momento em que se faz um grande passo e depois parece que há um desmoronamento das coisas, né? Em 2015, se não me engano, foi em que se fez aquela carta, de 30 e tal movimentos que falaram, porque Portugal dizia que nós temos uma abordagem holística em relação à década do afrodescendente. Esses movimentos se organizaram, eu me lembro muito bem desse momento na Cova da Moura. Não sei se a Jocine estava presente, mas estava muita gente ali. Foi o primeiro momento em que eu vi um conjunto de organizações e havia ali uma organização, e um sentimento, uma unidade de pessoas menos pensantes e fizeram uma carta que eu acho muito importante, porque ali havia muitas pautas importantíssimas que deveria estar ainda hoje como se fosse uma cartilha para nós seguirmos e começarmos a fazer avaliação. O que é que nós fizemos em relação à educação? O que é que nós fizemos em relação aos dados étnico-raciais? O que é que nós fizemos em relação à violência policial? E começarmos a fazer, né, essa avaliação. Mas, de novo, desperdiçamos tudo aquilo que nós fizemos. A Jocina esteve à frente de uma das coisas mais potentes que é o Instituto, né, da Mulher Negra. O que é feito disso neste momento? Com a Afrolis, nós falamos muito sobre a questão de uma mídia negra, porque sabemos que a mídia ocidental, né, ela tem os seus próprios propósitos, né? A mídia sempre foi um espaço de desumanização, né? A única coisa que eles fazem para um bocadinho nos enganar é criar a questão da representatividade, né? Criar um rosto negro para noticiar as nossas desgraças, criar um rosto negro, né, para ficarmos contentes, mas o sistema é sempre o mesmo. Nós não conseguimos formar ainda uma mídia negra. Estamos a falar do Brasil. O Brasil tem uma força midiática negra e em várias plataformas, não só uma força midiática nos espaços mainstream, tipo jornais, etc., mas tipo YouTubers, vídeos, é incrível. Eu digo sempre que o Brasil, e o Brasil negro, atenção, é uma biblioteca para Portugal em vários sentidos. Há muita gente que não quer que nós digamos isso, né? Estão sempre a dizer que nós importamos, dentro da academia, sempre me dizem isso. Atenção que esse discurso é um discurso que estás a importar do Brasil. Atenção que esse discurso, nós não falamos sobre as reparações é uma coisa dos afro-americanos. Os africanos nunca falaram sobre isso. Isso pessoas académicas, mulheres, atenção, brancas, a tentarem policiar o discurso de um homem negro que tem a sua mente pensante, né? E sabe ir beber as fontes que quiser e tem uma noção de África própria. Ou seja, eu acho que há muita coisa, a noção do desperdício, né? Que nós temos desperdiçado. Inclusive essa questão intergeracional que se falou aqui, que eu acho que é muito importante. hum, Enfim, a Mariana Gil é exemplo disso, mas dentro dos movimentos queer, por exemplo, eu tenho visto muita gente nova trazendo coisas, uma nova forma de fazer a luta, novas formas de colocar questões, novas formas de imaginar espaços próprios, né? Que o movimento mais antigo, se calhar, não soube ir atrás e empurrar e dizer não. Isso é resultado de toda uma luta que nós fizemos, vamos apoiar e vamos impulsionar isso.
Mas também há um desperdício das pessoas mais velhas, né? Eu trabalho com mulheres batucadeiras, e eu percebo que não há uma conversa, né, com essa gente. Nós não conseguimos criar ali um diálogo para ir buscar coisas e memórias que vieram também do continente africano. Eu, enquanto uma pessoa que nasceu e cresceu em Cabo Verde, não me interessa uma luta dentro da diáspora que romantiza a África sem fazer uma relação direta com a questão africana, né? Sem pensar nos movimentos que estão no continente africano, sem pensar nas lutas que estão no continente africano, no Congo, no Sudão, né? Não me interessa um movimento que está muito pronto, aí, o movimento negro, à rua, para fazer uma manifestação em relação a Israel, mas quando é questão de um país como a Guiné-Bissau ou como ou Moçambique, por exemplo, já não temos essa gente na rua. Não me interessa esse tipo de luta, né? Parece que estamos sempre a preencher e a consumir a agenda dos brancos, como vocês aqui já disseram. Os brancos dizem são essas as formas de luta. Se tu és uma pessoa de esquerda, tu tens que te dizer né, pró-Palestina, anti-Israel, etc., né? Mas essa mesma esquerda, quando foi a questão da Líbia, inclusive votou a intervenção. E nunca, não só a esquerda, os partidos, inclusive movimentos e alguns jornais, nós temos sido traídos constantemente. O caso da Jocine é fruto de uma traição da esquerda. São dados que nós temos aqui. Não temos que ir muito longe. E nós não aprendemos em relação a isso, né? E depois há essa apropriação de pessoas, de indivíduos, né? Das forças vivas dos movimentos. Nós vamos tirar essas pessoas dos movimentos, colocar dentro dos partidos para preencher uma determinada vaga de representatividade falsa, né? Mas as pautas não estão lá presentes. Nunca estão. Eu lembro uma vez que se fez um discurso, um encontro na cena do Livre, e estava lá na mesa, já, acho que tem a ver com a questão dos dados étnico-raciais ou a questão das reparações, não me lembro muito bem. Mas estava, na mesa estava a Joacine e o Giteles. As únicas pessoas a falar sobre como é que nós podemos trazer as questões negras aqui, etc, etc. E na mesa, foi uma discussão criada pelo Livre. A Jocina, na altura, nem sequer era candidato que eu soubesse. Não estava lá ninguém do Partido Livre a dizer: nós, enquanto partido que ainda não tem assento parlamentar, nós temos estas propostas, estes entendimentos em relação à questão racial. O meu grande problema com os partidos é criam uma mesa, trazem as pessoas negras para falar sobre questões raciais, mas eles não estão na mesa para falar, para dizer qual é a sua política, a sua pauta sobre questões raciais. Outras, né? E nós muitas vezes também não os confrontamos com esse tipo de discursos. Eu acho que chegou o momento de nós também criarmos outros espaços, né? Eles não vão mudar. Se nós cairmos nesse mesmo erro de estar a criar pessoas, agora vai ter essas eleições, tu já foste abordada, né, Maria Gil? Não é criando um espaço para uma outra pessoa negra dentro de um partido de esquerda que as coisas vão mudar. Temos que criar movimentos que possam ocupar o espaço partidário, fazer a disputa pelo poder e conversar com as massas, né? Há um grande movimento que todos nós conhecemos, nós temos de ser mesmo muito escuros na nossa forma de dizer, mesmo que depois tenhamos que explicar, porque muitas coisas não são bem percebidas no momento, né? A vida justa. A vida justa é um movimento que capitalizou de uma forma muito potente, muito inteligente, um conjunto de lutas, e muito bem. Tem levado coisas importantes à rua, né? Mas a vida justa tem essa questão da classe que vocês estavam a falar. E eu me pergunto muito onde está essa questão racial, né? Somos nós que temos que confrontar esses espaços ditos aliados mais, né, mais mansinhos, por assim dizer. Eu acho que a vida justa nos ensina
não como lutar, mas o que é que nós temos desperdiçado. Nós ainda não criamos um grande encontro do movimento negro em Portugal. Um encontro do movimento negro, uma assembleia do movimento negro em Portugal, para o colocarmos na mesa, para remembrarmos as coisas, né? Para sabermos quem somos nós. O que é esse movimento negro? O que é que nós podemos fazer, né? Quem são as nossas forças, né? Que movimentos se perderam e novos movimentos surgiram? E criar, e depois há essa grande confusão. Movimento negro e movimento antirracista não é a mesma coisa. Os brancos podem ser antirracistas, mas os brancos não podem fazer parte do movimento negro, na minha perspectiva. O antirracismo é uma causa humana, da mesma forma que os homens podem ser antifeministas, etc., né, contra o patriarcado, mas não podem fazer parte de movimentos fechados de mulheres. E nós temos que criar aqui muita confusão entre o movimento antirracista e o movimento negro. E temos tido muitas infiltrações. E também outra coisa, né? Falou-se aqui, a Maria Gília usou o termo o white savior. E também há muitos black saviors que tentam nos ensinar como fazer, e inclusive vão lá no nosso continente reproduzindo, né? São os pele negra, alma branca. É aí que a questão de classe é muito importante. Negros que oprimem outros negros não são nossos irmãos. São brancos. Steve Biko dizia que ser negro era uma questão de consciência. Não é a nossa pele negra que determina a nossa negritude, a nossa consciência. Que determina a nossa negritude, a nossa consciência negra. Do que isso significa. Do que nós podemos fazer em relação a isso. Há dias eu li um artigo até de uma pessoa que... eu também sou um bocadinho divagante. Porque a Mariana, eu confundo os vossos nomes, estava a falar da questão da crítica. Isso é muito importante. Nós não. E adotamos isso de Portugal. Cabo Verde, por exemplo, é um país que não sabe fazer a crítica, a autocrítica. Acha que é uma ofensa. Estamos a colocar o trabalho em baixo. Não, a crítica é uma dádiva. E os brancos são muito bons em ser condescendentes, em enganar-nos, né? Mesmo que façamos um trabalho que está uma merda, desculpem a expressão, os brancos vão e aplaudem e inflam o nosso ego, né? Com o objetivo de criar uma proliferação de coisas produzidas por pessoas negras que não servem para nada. Nós temos de ser muito vigilantes, né, a essa condescendência branca e de ser muito inteligentes em perceber o que é a crítica. A crítica nos faz avançar. E nós não temos recebido bem a crítica. Achamos que a crítica é uma forma pessoal de nos atacar. Não. Se eu critico um movimento, se eu critico uma pessoa, é porque eu elegi aquela pessoa enquanto meu interlocutor. Eu me interesso pelo trabalho daquela pessoa. Eu me interesso pelo trabalho daquele movimento. Mas, enfim, estava a dizer isso porque eu li um texto enfim, de uma pessoa que gosta, etc., embora algumas divergências, e que desconstrói a questão da descolonização. Né? Porque há uma branquitude que diz que a descolonização enfim, que tenta colocar a descolonização enquanto uma agenda que não é nossa. Uma parte da esquerda. E essa parte da esquerda não percebe que existe todo um pensamento em torno da descolonização. Não é porque existe uma apropriação no termo descolonização que a descolonização deixa de ser aquilo que ela é. Não é? Mas enfim, se calhar estou a dizer coisas aqui, vocês não estão a contextualizar, mas eu acho que nós não podemos desperdiçar conceitos, termos e movimentos só porque os brancos se apropriaram deles. Há coisas que nós podemos abrir mão porque não nos servem, mas há coisas que nós temos que disputar. Disputar mesmo. Sempre disseram, atenção ao termo negro, não sei o quê. O termo negro foi criado por brancos para nos denigrir, entre aspas, né?
mas nós nos apropriamos desse termo e ressignificamos. E nós não podemos abrir mão desse termo hoje dentro do contexto diaspórico. Não é? E há outros termos. Eu acho que há muita coisa que nós temos que fazer internamente, muita conversa fechada, né? Porque temos desperdiçado mesmo, e estamos num momento em que o mundo geopoliticamente vai voltar para trás. Fascismo, né? O nazismo, a questão da eugenia, tudo isso vai voltar, está a voltar. Inclusive nos nossos países, né? Cabo Verde, Guiné-Bissau. E temos que nos armar, porque eles têm recursos e nós não temos. Enfim, vou ficar por aqui, portanto já falei bastante. Tô rindo de nervoso. Que fim é esse? Não, só para dizer uma coisa também, né? Voltando para a África do Sul, nós não temos ainda movimento negro, temos bantustões negros. Os bantustões são espaços na África do Sul que os brancos criaram, né, para dividir a comunidade sul-africana. E cada qual lutava, né, para ter uma aproximação com o poder, e com as pautas ali. É o que temos agora dentro deste momento em Portugal. Um conjunto de bantustões que não se uniram e usam o termo, há muita, né, abuso do termo comunidade. Não existe comunidade. A comunidade é um projeto, nós temos que ir construindo. E outra coisa,